e ao Choru, a caminho de Canaã. Partiu Israel e todo o seu povo pelo deserto, a caminho de Canaã, a terra prometida, que foi prometida ao seu povo escolhido, Israel. Israel caminhou muito tempo no deserto, 40 anos antes de entrar em Canaã. E quando eles entraram em Canaã, havia lá, lógico, os cananeus. E assim que eles chegaram em Canaã, eles tiveram que lutar contra os cananeus e destruir os cananeus para poder tomar posse da terra. Daí fica a pergunta: como é que Deus promete uma terra a um povo, né? E esse povo precisa, quando chegar nessa terra, matar os moradores para tomar posse da terra? Não seria isso um genocídio? Não um genocídio, desculpem, mas um latrocínio, morte de roubo. Essa palavra genocídio já está na minha mente já há muito tempo e não sai. Agora veja só, Israel serve a um Deus, servia, né, e talvez ainda sirva, ao Deus dos exércitos. O Deus que vai à frente das suas batalhas, conforme está escrito na Bíblia. O Deus dos exércitos, o Deus da guerra, é o Deus Ares, que é um Deus grego chamado Ares, o Deus da guerra. Seguindo esse Deus da guerra, não está seguindo o verdadeiro Deus. O nome de Israel, a princípio, era Yahshua, em homenagem a Yahweh. Eles mudaram para Israel, que é em homenagem a vários deuses. Israel. Teve um certo momento em que eles estavam lá em Canaã, além de ter matado os cananeus, eles tiveram uma intriga entre si. Judá e Benjamim se intrigaram e fizeram brigas, e morreu muita gente dos Gibeonitas, quase que a tribo se ficava em extinção. Então o que eles fizeram? Se juntaram as outras tribos todas e foram para o vizinho Jebuseus, que moravam lá também, e mataram os Jebuseus, mataram os velhos, os soldados, ficaram só as crianças e as donzelas. As donzelas eles deram aos Gibeonitas para coabitar com elas, para gerarem filhos para os Gibeonitas, para que a tribo deles crescesse. Isso é considerado um crime de guerra, porque essas Gibeonitas, essas mulheres jebuseus que foram mortas, que aliás que mataram os parentes delas, claro que elas não se deitaram com os soldados israelitas de boa vontade. Foi um estupro. Além do mais, eram adolescentes. Isso tudo aí em nome do Deus da guerra, o Deus dos exércitos, Deus Ares, que eles nem deram nome para ele,
Quem deu esse nome de Senhor e de Deus e de Jeová foram os copistas da Bíblia, os tradutores da Bíblia. Israel mesmo não deu nenhum nome para Deus. Eles deram o nome de Elohim, que é homenagem ao Deus dos cananeus, que era o Deus El, o pai de Baal. Entendeu? De certa forma, o que Israel fez aí, principalmente os escribas e fariseus, os sacerdotes, né, foi preservar o legado do Deus deles, para que o nome do Deus deles não fosse espalhado na terra e, consequentemente, blasfemado. É tanto que Israel tinha tanto cuidado com isso, que lá só que poderia pronunciar o nome do Altíssimo, do Deus lá de Israel, era o sumo sacerdote, e uma vez por ano, e isso no Santo dos Santos. Não poderia ser nem no santo lugar, nem no átrio exterior e nem no arraial. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Era muito importante isso para Israel. Aí o que acontece? Vem o rei Ptolomeu de Roma e pede aos escribas e fariseus para copiarem a Bíblia do hebraico para o grego. É claro que os sacerdotes, os escribas, pensaram consigo mesmos: não vamos colocar o nome do Altíssimo nessa Bíblia. Vamos colocar o nome de Deus falso. Porque aí, se eles blasfemarem, não tem problema nenhum. Isso foi bom, porque conservou ali 7 chaves, a imagem do Altíssimo. E a palavra pura hebraica ficou reservada lá, guardada em 7 chaves. Só tinha acesso a ela os sumos sacerdotes. As palavras que foram escritas já foram palavras modificadas com os nomes. Não era a Bíblia real. Eles não deram para o rei Ptolomeu a Bíblia real. Deu modificada, principalmente os nomes. E alguns relatos sagrados eles também ocultaram. Isso não é mal, foi bem, porque eles preservaram, como eu digo, o Altíssimo. E o nome falso ficou espalhado na terra aí, como Deus, Zeus, como Senhor, Jeová, né? As pessoas ficam fazendo especulação para saber qual é o nome. Isso não tem mais importância, porque Apocalipse fala que tanto o Filho como o Pai vai ter um novo nome, como a Cidade Santa vai ter um novo nome, como até nós, se formos vencedores, teremos um novo nome. Então, isso não tem mais tanta importância, o nome, certo? Não tem, porque o nome verdadeiro, só quem sabe são os sumos sacerdotes. A elite sacerdotal lá, Israel, sabe o nome verdadeiro, sabe toda a história verdadeira, sabe quem é o Messias, sabe o nome do Messias verdadeiro, tudo. Só que eles não vão abrir a boca e falar para os gentios, porque os gentios são blasfemadores. Porque desde que na Torre de Babel os anjos caídos confundiram a língua dos homens, as línguas ficaram cheias de blasfêmias. Só o hebraico que é original. Até o aramaico já foi misturado, porque entrou os maçoretos, eles misturaram tudo e o aramaico não está legal. Veja que o próprio Messias, chamam de Jesus Cristo, falou quando estava na cruz do Calvário, ele disse: Eli, Eli, sabachthani, falou em hebraico. E depois, quando ele estava no caminho de Damasco com Saulo de Tarso, falou também em hebraico. Então, as 2 vezes se relata Jesus falando em hebraico. Mas alguns
estudiosos que querem dizer que é aramaico a língua de Jesus. Em que eles se baseiam? Uma história que não está na Bíblia, certo? Que eles estão inventando aí. Então, meu amigo, o Criador, o Altíssimo, o verdadeiro Pai Celestial, não tem nada a ver com o Deus dos Exércitos. Esse Deus dos Exércitos é um Deus aparente. O verdadeiro Deus ficou oculto na Bíblia, certo? Eles não demonstraram o verdadeiro Deus na Bíblia para que não seja blasfemado. E aí ficaram usando um Deus falso. Veja só. Agora, existe em Israel os 144 mil que não se contaminaram com mulheres. O que é isso? Essas mulheres aí são prostitutas. E prostitutas na Bíblia significa religião falsa. E nós temos uma grande prostituta e as filhas das grandes prostitutas. Esses são os 144 mil. Mas depois dos 144 mil ainda tem os remanescentes, que também serão salvos de Israel. Todos os israelitas serão salvos. Só o remanescente será salvo. Está escrito lá em Apocalipse. Por mais que Israel seja como as estrelas do céu e como a areia da praia, só o remanescente será salvo. E nós, gentios, temos uma parcela também de salvação, que são a grande multidão que estão lá no trono de Deus, debaixo do trono de Deus, com roupas brancas, né? E tem também os vencedores. Esses vencedores vão ficar para a grande tribulação. Vão ter que vencer alguma coisa e vão vencer a grande tribulação. Por isso que eles são vencedores. Eles serão mais privilegiados, e o prêmio deles será maior, porque eles vão passar por uma tribulação, coisa que outros, a grande multidão não vai passar. Mas, espera aí, rapaz, é incrível. A ciência de Deus, o conhecimento de Deus, ele separou os mais fortes para ficar para a grande tribulação. E os mais fracos, ele arrebatou, vai arrebatar ou vai levar de qualquer jeito, antes, para não passar pela tribulação, porque sabe que se eles forem passar pela tribulação, eles não poderão passar, ter capacidade de passar. Então ele deixa só os mais fortes para passar para a tribulação. Você está entre qual deles? Os mais fortes ou os mais fraquinhos, que mesmo sendo fraquinhos, estão salvos? Era bom ser fraquinho mesmo, né? Precisa ser arrebatado, então você morrer logo. Que a grande tribulação, meu amigo, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Eu temo que eu vou ficar para a grande tribulação. Mas vou ficar para ajudar aos outros a passarem por essa grande tribulação que vai vir por aí. Com certeza não será fácil.